Boa noite. Eu, a Giovana e a Rafaela vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho, um trabalho de revisão a respeito da composição e da coloração do néctar floral utilizadas como estratégia reprodutiva de plantas em época de floração. O trabalho foi realizado para a disciplina de Ecologia de Comunidades no ano de 2021. Bom, primeiramente, qual a importância do néctar e da polinização? Cerca de 87,5% de plantas em floração dependem de polinizadores para o seu sucesso reprodutivo. Isso acontece porque os polinizadores e a polinização, ela possibilita a reprodução cruzada entre duas plantas, o que é muito importante para gerar variabilidade genética e possibilitar plantas que possuem os sexos separados de se reproduzir. Então, é muito importante. Para que a polinização ocorra de forma efetiva, a planta ela precisa investir em alguns recursos que vão atrair os seus polinizadores específicos. Esses recursos podem ser, por exemplo, atrativos, como a cor e o perfume, mas também como uma forma de recompensa, que no caso vamos focar no néctar. O néctar ele é uma substância que é utilizada para atrair esses polinizadores e, entre aspas, recompensar eles por estarem realizando a polinização. O aumento da qualidade e da quantidade do néctar em uma flor, ele auxilia aquela planta para uma reprodução mais eficaz por meio de uma polinização mais eficaz. Isso porque esses polinizadores, por meio de diversos mecanismos próprios, eles associam aquela planta como um lugar onde eles vão conseguir uma maior fonte de nutrientes necessários para a sua alimentação. E do que esse néctar ele é composto? Ele é uma fonte de energia muito importante para diversos polinizadores. Ele é composto principalmente por água, açúcares e aminoácidos. Os açúcares, de maior parte, pode-se citar a sacarose, a glicose e a frutose, e pode variar em combinações entre esses três. Também é composto por aminoácidos, que é o segundo maior grupo de componentes, e podem ter diversas composições com diversas moléculas. Os 20 aminoácidos já foram registrados em diferentes néctares analisados. Mas também podem conter outros componentes, como os íons, ácidos orgânicos, proteínas, lipídios, vitaminas, antioxidantes, alcaloides e compostos fenólicos. E essa composição ela varia muito de planta para planta, dependendo do seu polinizador específico. E qual é a importância da variação dessa composição para a função do néctar, né? Para a polinização, mais especificamente. Elas podem variar, então, na sua composição de açúcar e aminoácidos, mas também podem ter ou não conter os demais componentes que foram apresentados. Só para vocês terem uma noção, a composição e a concentração de aminoácidos eles podem ter um impacto significativo para o teor energético, para o sabor e até para o perfume do néctar, o que é muito importante, porque isso pode atrair uma quantidade maior ou menor de uma quantidade maior de polinizadores. Perdão. A concentração de açúcar e a variação nessa concentração também é muito importante. Selecionamos aqui então um estudo que mostra que várias espécies de abelhas elas são muito sensíveis a esse açúcar. E essa sensibilidade, quando entra em contato em um néctar que tem uma concentração muito grande de açúcar, faz com que diversos estímulos sejam gerados neste inseto e dessa forma eles possuam essa capacidade de associação, de memória e até de aprendizado dessas plantas, o que faz com que eles visitem determinada espécie mais frequentemente. Porém, isso ainda está em estudo, mas é uma amostra de como essa concentração pode atrair uma maior visita de polinizadores e como uma planta pode ter utilizado disso para uma estratégia reprodutiva, estratégia evolutiva, perdão, eficiente. Em relação ainda às diferentes composições, foi percebido que cada polinizador possui preferência quanto à composição do néctar, o que estabelece uma relação específica entre as espécies. Essa preferência se baseia geralmente em três fatores básicos: o odor,
o gosto específicos que os diferentes açúcares provocam no néctar, a capacidade enzimática de cada visitante floral relacionada com a eficiência da absorção de sacarose, por exemplo, e as diferentes composições de açúcares que são necessárias para satisfazer as necessidades nutricionais de cada animal. Um grande exemplo de como a concentração de outros compostos e a composição do néctar pode afetar na polinização foi esse estudo que nós selecionamos de Thomson e autores de 2015, em que ele realizou o experimento adicionando uma quantidade baixa de cafeína em um néctar produzido artificialmente. Essa quantidade baixa de cafeína atraiu uma maior visita de abelhas dessa espécie aqui, ilustrada nessa imagem. E dessa forma, foi possível concluir que a adição e a presença desses compostos alcaloides, como a cafeína, ela altera a relação entre a planta e o polinizador. Então, ela pode ser importante para estudos que ainda serão realizados. Mas, porém, também, alcaloides como a cafeína em altas quantidades elas também são indesejáveis por esses animais, e apenas em baixas quantidades ela pode ser benéfica para a planta. Agora a gente vai apresentar um exemplo para vocês da Boswellia sacra, que é uma planta conhecida cientificamente devido aos benefícios que ela oferece, como, por exemplo, o óleo goma-resina, que é usado medicinalmente, e também pela fragrância que as suas flores apresentam. Ela possui o néctar visível em suas flores em forma de disco. As flores, com diferentes colorações, elas podem ser encontradas em um mesmo racemo na inflorescência, e aqui é uma imagem demonstrando isso. E durante a sua maturação, o seu desenvolvimento, ela apresenta diferentes colorações e cada uma delas está relacionada com determinadas características do disco nectarífero, que são interessantes ou não para o animal visitante. Dessa forma, a coloração serve como uma sinalização do momento mais interessante para a visita. Elas podem apresentar as cores amarela, laranja, vermelho e uma cor escura ao longo de seu desenvolvimento. Aqui mais um exemplo das diferentes colorações que elas podem apresentar. A coloração amarela durante essa fase, há o aparecimento e expansão do líquido, do néctar, no anel nectarífero, e isso faz com que o estigma fique úmido com a secreção e apresente a cor verde. Nessa fase é onde ocorre a germinação dos grãos de pólen na sua superfície, fazendo com que as anteras fiquem inchadas e haja sua dehiscência. Na fase laranja, apenas algumas gotas de néctar se apresentam na superfície e se acumulam no sulco entre o nectário e a base do ovário, onde ele começa a ser reabsorvido. É nessa fase também onde ocorre o máximo de germinação do pólen. As anteras ficam vazias e o estigma começa a secar e a sua cor varia de verde a marrom. Na fase vermelha, o anel nectarífero tem sua superfície seca e o néctar já não se acumula mais. As anteras caem e o estigma se torna seco e marrom. Na fase escura, o anel nectarífero apresenta coloração vermelho escuro, de vermelho escuro a marrom, com pontos pretos, e a sua superfície fica enrugada e dura. Essa fase dura muito durante o desenvolvimento do fruto. O estigma e a porção distal também começam a escurecer e o ovário de algumas flores cresce e desenvolvem o fruto. Todo esse processo, desde a fase amarela até a fase escura, dura cerca de 2 dias. Com isso, é possível observar que a mudança da coloração serve como indicativo da melhor fase para a visitação dos polinizadores, e isso beneficia ambas espécies, tanto a planta quanto o polinizador, pois justamente na fase amarela, por exemplo, é quando ocorre o maior número de visitas e é nela onde o néctar se encontra mais abundante, o que favorece a nutrição do animal e a adescência das anteras, ou seja, maior disponibilidade de grãos de pólen e, portanto, uma maior chance de sucesso reprodutivo.
Outros exemplos de como a coloração e a composição do néctar podem auxiliar para o sucesso reprodutivo de uma planta foram registradas nesse artigo por Johnson e autores em 2006, em que ele utilizou essa planta do gênero Aloe, essa planta mostrada na imagem, em que utiliza o seu néctar como um filtro. E como isso funciona? Esse néctar, ele possui uma coloração que ele atrai os seus polinizadores, que são os pássaros, e a concentração, as substâncias que contém nesse néctar, elas fazem com que ele fique com um gosto amargo, o que acaba dispensando alguns ladrões de néctar e deixando mais para os seus polinizadores. Vale lembrar também que isso foi é uma característica evolutiva da planta e que ela adquiriu ao longo de sua evolução. Outro exemplo também bem bacana é nessa flor aqui do Leucocempe truncano. E ela também é muito interessante porque o néctar ele também altera sua cor e a sua composição ao longo da maturação dos gametas da planta. E como isso funciona então? Conforme a planta vai se desenvolvendo, a concentração de açúcar ela vai ficando maior até que ela chegue em um ponto ideal. Esse ponto ideal da concentração de açúcar, o néctar ele exibe uma coloração roxo escuro e essa coloração atrai os seus polinizadores, que são pássaros, promovendo então um maior sucesso reprodutivo. É outro exemplo bem interessante de um melhoramento na polinização por conta de uma ação do néctar. Esse exemplo também é muito interessante, é dessa planta do gênero Arnebia, que o néctar ele vai funcionar como um guia. Como isso funciona? Bom, é possível ver aqui nessa imagem, retirada do próprio artigo, em que o néctar nas flores ele pode ser visível ou também pode ser não visível. E o que, que isso muda para a relação entre a planta e um polinizador? Conforme o desenvolvimento dos gametas dessa planta vai ocorrendo, esse néctar ele fica cada vez mais escuro, cada vez mais visível. E os polinizadores dessas plantas, eles vão se orientar pela coloração do néctar. Então, quando você tem uma planta com uma maior quantidade de flores com o néctar visível, mais polinizadores serão atraídos, promovendo então um maior sucesso reprodutivo, uma vez que vai receber uma maior visita em seu melhor período reprodutivo. É muito interessante também. Com isso, nós podemos chegar em algumas conclusões. A primeira delas é que a modificação das cores e composição do néctar serve como uma sinalização para que os polinizadores, possam diferenciar as fases nas quais há recompensa e nas quais não há. Nesses sistemas, beneficiam ambas as partes, tanto o polinizador, que consegue o conteúdo nutricional, e a flor, que consegue uma eficaz polinização, ou seja, reprodução. Na boswellia sacra, por exemplo, a mudança de cor ocorre simultaneamente com a perda da receptividade do estigma, que marca, assim, o período de tempo útil para a polinização. Essas características, muito importante ressaltar, que ainda estão sob estudo e, portanto, não existem conclusões definitivas, sendo de grande importância para o melhoramento dos sistemas de polinização. E o tema foi abordado de acordo com a literatura já existente sobre o assunto e os seus resultados obtidos até o momento. Muito obrigada pela atenção de todos e estamos abertas para as dúvidas. Aqui estão as principais referências utilizadas no nosso trabalho. Uma boa noite e muito obrigada.